Olá, meu nome é Christian, eu sou advogado aqui do escritório inventariorj.com, um escritório especializado em direito de família e também especializado em direito sucessório. Estamos presentes em praticamente todos os estados da federação, nós atuamos em praticamente todos os estados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre inventário extrajudicial, que é conhecido como inventário em cartório. Devido à grande quantidade de dúvidas sobre esse assunto, inventário extrajudicial, eu selecionei as perguntas mais frequentes que são feitas pelos clientes aqui do escritório e que também podem ser as suas dúvidas nesse momento. Vamos à primeira pergunta. O que é inventário? Bom, no momento em que um familiar falece, surge a necessidade de passar para o nome dos sucessores, dos herdeiros, os bens deixados pelo falecido, o que se dá por meio do inventário. Então, o inventário é esse instrumento que vai enumerar os bens deixados pelo falecido, vai descrever esses bens, separar a parte do cônjuge ou companheiro, no caso de união estável, e depois vai dividir os bens remanescentes entre os herdeiros. Então, para dividir o patrimônio deixado pelo falecido entre os herdeiros, é preciso fazer um inventário. Quais as modalidades de inventário? Ou seja, quais são as formas de se realizar um inventário? Bom, o inventário ele pode ser feito por meio de um processo judicial e aí recebe o nome de inventário judicial. Ou ele pode ser feito por meio de uma escritura pública em um tabelionato de notas, em um cartório de notas. Nesse caso, se o inventário for feito em um cartório, recebe o nome de inventário extrajudicial. O inventário em cartório produz os mesmos efeitos do inventário judicial? Bom, é de conhecimento público que os processos judiciais tendem a ser morosos, tendem a ser lentos, por vezes demorando anos para terem um fim. Por isso, a Lei 11.441 de 2007 trouxe essa possibilidade de realizar um inventário por meio de uma escritura pública em um tabelionato de notas, em um cartório de notas. O objetivo dessa lei de 2007 foi facilitar a realização do inventário e tornar essa realização do inventário mais célere, mais rápida, de modo que os herdeiros, desde 2007, eles podem regularizar a propriedade dos bens deixados pelo falecido de forma mais rápida. É importante deixar claro aqui que o inventário extrajudicial é aquele realizado em cartório, mas ele produz os mesmos efeitos do inventário judicial. Assim, se for feito um inventário em cartório, não é necessário fazer um inventário judicial. Da mesma forma, se for realizado um inventário judicial, também não será necessário fazer um inventário em cartório. Ou realiza um, ou realiza o outro. Por que o inventário extrajudicial é mais vantajoso? Bom, o inventário extrajudicial, realizado em cartório, possui inúmeras vantagens em relação ao inventário judicial. É muito mais vantajoso fazer um inventário em cartório do que fazer um inventário judicial. Então vamos ver algumas vantagens. A primeira vantagem, como eu disse, é a celeridade. É a rapidez na lavratura da escritura pública de inventário. O inventário no cartório termina muito mais rápido do que o inventário judicial. Um dos motivos é que não há litígio entre as partes. As partes estão de acordo com a divisão dos bens, de modo que não é necessário a presença de um juiz para dirimir esse impasse. Outra vantagem é que o inventário realizado no cartório é mais barato.
há a possibilidade de constituir um único advogado para todos os sucessores. Não é necessário constituir um advogado para cada herdeiro. Pode ser um para todos. Uma outra vantagem é a liberdade na escolha do inventariante. Essa liberdade não existe no inventário judicial. Uma outra vantagem muito importante é a possibilidade de escolher qualquer tabelionato de notas, qualquer cartório de notas, independentemente do último domicílio do falecido, independentemente da localidade dos bens e independentemente da localidade do domicílio dos herdeiros. Bom, se o inventário extrajudicial é muito mais vantajoso, por que ainda existe, então, o inventário judicial? E a resposta é simples. Porque para poder fazer um inventário extrajudicial no cartório, a lei exige alguns requisitos. Se os requisitos não estiverem preenchidos, será necessário fazer o judicial. O primeiro requisito era que o falecido não poderia ter deixado testamento. Se ele tivesse deixado testamento, o inventário teria que ser obrigatoriamente o judicial. Mas esse entendimento, ele sofreu alteração. Então, hoje, é possível realizar um inventário em cartório, mesmo que o falecido tenha deixado testamento. Esse novo entendimento está no enunciado 600 da 7ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, CJF. Então, o primeiro requisito hoje é que o falecido não pode ter herdeiros menores de 18 anos, ou então maiores e incapazes. Isso significa que se o falecido tiver deixado algum herdeiro que seja menor de 18 anos, ou então que tenha deixado um herdeiro que seja maior de 18 anos, porém interditado, o inventário terá que ser obrigatoriamente o judicial e não poderá ser realizado no cartório. O segundo requisito é a existência de consenso entre os herdeiros quanto à partilha dos bens, ou seja, quanto à divisão dos bens. O inventário terá que ser o judicial, caso não haja consenso quanto à divisão dos bens. Nesse caso, será necessária a presença de um juiz para dirimir essa questão. Portanto, se os herdeiros do falecido são maiores de 18 anos, não são interditados e estão de acordo com a divisão dos bens, o inventário poderá ser realizado no cartório. É preciso contratar advogado para requerer inventário no cartório? Essa é uma pergunta muito frequente e a lei exige a constituição de advogado para realizar um inventário extrajudicial, da mesma forma que a lei exige a constituição de advogado para realizar um inventário judicial. Então, a constituição do advogado é obrigatória em ambos os casos. Os herdeiros eles não podem comparecer diretamente ao cartório sem advogado. A primeira coisa a ser feita é constituir advogado, de preferência especializado em direito sucessório, porque o advogado é que irá elaborar a minuta da escritura pública. Tem prazo para realizar a abertura do inventário? Sim. Quem responde essa questão é o artigo 611 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que o inventário deve ser aberto no prazo de 2 meses a contar do óbito. Qual é a consequência de abrir o inventário depois desse prazo de 2 meses? Bom, caso o inventário seja aberto após o prazo de 2 meses previsto no artigo 611 do Código de Processo Civil de 2015, será aplicada uma multa no valor de 10% sobre o valor do imposto de transmissão causa-mortes e doação, e caso seja aberto depois de 180 dias, essa multa sobe para 20%. É importante
prestar bastante atenção aqui, porque essa multa de 10% ou de 20%, ela incide sobre o valor do imposto e não sobre o valor dos bens a serem inventariados. Existe ainda os casos de isenção do imposto. São as hipóteses previstas na lei em que o herdeiro não precisará pagar o imposto. Então, o advogado terá que ver essa situação de isenção no caso concreto. Quanto tempo o inventário extrajudicial fica pronto? Quanto tempo demora para o inventário no cartório ficar pronto? Bom, aqui cabe repetir que os processos judiciais, por vezes, eles são morosos, eles são lentos, e especificamente em termos de inventário judicial, tem inventário que demora décadas. Por sua vez, o inventário judicial, que é aquele realizado no cartório, ele dura em média 30, 60, 90 dias, sendo muito mais célere do que o inventário judicial, portanto. Então, o inventário extrajudicial, ele pode terminar em um mês, ele pode levar até 3 meses, é um período muito curto, por isso é mais vantajoso do que o inventário judicial. Em que cartório deve ser feito o inventário extrajudicial? O inventário extrajudicial, ele deve ser feito em um tabelionato de notas, popularmente chamado de cartório de notas. Então, o inventário, ele não pode ser feito, por exemplo, em um cartório de registro de imóveis. Ele também não pode ser feito em um cartório de protesto de títulos. O inventário extrajudicial deve ser feito obrigatoriamente em um cartório de notas. Mas em qual cartório de notas? Deve ser feito no cartório de notas da localidade dos bens deixados pelo falecido? Deve ser feito no cartório de notas da localidade do último domicílio do falecido ou no domicílio dos herdeiros? Não. Uma grande vantagem de se fazer um inventário no cartório é que há a possibilidade de se fazer em qualquer tabelionato de notas, independentemente do domicílio do falecido ou do domicílio dos herdeiros ou da localidade dos bens deixados. Então, por exemplo, se falece um familiar em São Paulo, tendo deixado um apartamento em Minas Gerais, por exemplo, nada impede que o inventário ele seja realizado pelos herdeiros em um cartório no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso porque o inventário extrajudicial ele pode ser feito em qualquer tabelionato de notas, independentemente do local do óbito, do domicílio dos falecidos, dos bens deixados ou do domicílio dos herdeiros. Tem que pagar imposto para fazer um inventário extrajudicial? Sim. A legislação exige o pagamento do imposto de transmissão causa-morte, o ITCMD, que é um imposto estadual, para que seja possível realizar um inventário extrajudicial, da mesma forma que a lei exige o pagamento do ITCMD para realizar um inventário judicial. O valor desse imposto, ITCMD, varia de estado para estado, mas normalmente ele gira em torno de 4% sobre o valor venal e não comercial dos bens a serem inventariados. Caso o falecido não tenha deixado bens, será necessário fazer o inventário? Via de regra, não. Mas existem 2 casos em que será necessário fazer o inventário, mesmo que o falecido não tenha deixado os bens. Recebe o nome de inventário negativo. Primeiro, quando o falecido deixou dívidas e os herdeiros querem provar para os credores do falecido que o falecido não deixou bens suficientes para saldar o passivo. Uma outra hipótese é quando a viúva ou o viúvo quiser casar novamente. É possível realizar a sobrepartilha extrajudicial do inventário judicial? Sim. Se por algum motivo não foi incluído um bem no inventário no cartório, será possível fazer essa inclusão, ou seja, essa sobrepartilha em momento posterior.
Quanto custa para fazer um inventário extrajudicial? Os custos para realizar um inventário no cartório envolvem alguns gastos, e esses gastos eles podem ser divididos da seguinte forma: tem os gastos com o cartório, os emolumentos do cartório, tem os gastos com o imposto, é o ITCMD, e tem os honorários advocatícios. Então são esses três gastos: gastos com cartório, com imposto e com advogado. Esses três gastos, o valor de cada um desses gastos varia de estado para estado. Então vai depender do estado da federação em que for realizado o inventário. Agora, para saber o valor exato da realização de um inventário, é necessário entrar em contato com um advogado, de preferência com atuação em direito das sucessões, para que o advogado ele possa realizar a conta de forma exata.